Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Diga: Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, ele deixou de ser Jesus judeu. Sim ou não? Se ele venceu a morte, ele não é mais aquele homem pendurado na cruz. Se ele venceu a morte, ele não é um pedaço de pão. Ele é Espírito. Espírito e verdade. O ressuscitado que vive dentro de nós. E essa verdade está descrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Vamos lá. Assim diz o Evangelho: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, grife, vive pelo poder de quem? De Deus. Como está o nosso Senhor Jesus, igreja? Vivo, diga, e bem vivo. Pelo poder de quem? Do homem? De Deus. Prosseguindo aqui a narrativa: contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros, pelo poder de quem? De Deus. Então, Jesus tem vida, está vivo pelo poder de Deus, e assim nós também vivemos pelo poder do mesmo Deus. Você está de pé, você está tendo a possibilidade de superar o que você está superando. Você superou o que você superou por causa do poder de Deus que está dentro de você. Se não fosse a vida de Cristo, o poder de Deus, você não teria saído da depressão, você não teria saído do choro que você estava, você não teria saído, ou melhor, superado essa adversidade toda que você enfrentou há um tempo atrás. Você está de pé por causa do poder de Deus. E esse mesmo poder nos ensina que o nosso Jesus não está morto, ele está vivo. Diga, e bem vivo. E todos têm que respeitar esta posição de Cristo. Cristo está vivo. Uma coisa muito importante eu quero falar aqui. Tem muita gente que diz crer que Jesus ressuscitou. Até canta hinos, e nesse hino, letras que fala que Jesus ressuscitou, mas na prática não vive a experiência daquilo que fala. Há muitas catedrais, muitas igrejas, muitas paróquias que diz crer em Jesus ressuscitado, porém ainda mantém ele pregado na cruz. Sim ou não? Como que pode uma coisa dessa? Fala que crê que ele ressuscitou, porém ainda mantém ele pregado na cruz. A Igreja Católica é um exemplo disso. Hoje mesmo a Igreja Católica, como muitas outras, estão afirmando Jesus ressuscitou, porém na prática não vive a experiência do que fala. Nós somos um povo escolhido para, na prática, viver a experiência daquilo que falamos. Porque aquilo que você fala é aquilo que você crê. Como também tem muita gente que diz acreditar em Deus, mas na prática não vive a experiência daquilo que fala. Até diz que é da igreja, até evangeliza. Eu sou cristã, eu sou cristão, eu congrego na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Mas na prática não vive a experiência daquilo que fala, porque não congrega, não busca preencher o coração com conhecimento. Eu amo a Jesus, mas na prática não vive a experiência daquilo que fala, porque quem ama demonstra o amor que sente. Como que pode você estar casado,
dizer para o marido, você esposa, que ama o seu marido, se na prática você não vive a experiência daquilo que você fala? Você maltrata ele, você xinga ele, você faz tudo de ruim, menos o que é bom. Como que pode? Que tipo de amor é esse? No contexto espiritual, meu amado, aquilo que a gente fala, a gente precisa viver a experiência disso. Não pode ser da boca para fora. Tem gente que evangeliza e fala: olha, congregar é muito importante. Olha, congrega fulano, vai à igreja, busca a palavra de Deus para a tua vida. Mas na prática não vive a experiência daquilo que fala. Aconselha as pessoas o que é bom, mas não busca o que é bom para a sua vida. É hipócrita, isso é hipocrisia. E a Bíblia diz que Deus não se agrada com gente hipócrita. Não há valor nessa sua evangelização, porque mais cedo ou mais tarde aquela pessoa evangelizada por você vai perceber que você não tem interesse nenhum com as coisas de Deus. Você é papagaio, e Deus não quer papagaio no reino de Deus. Ele quer filhos convertidos à palavra dele. Convertidos. Você, mãe, que diz amar tanto teu filho, na prática você precisa viver a experiência disso que você fala. Dar amor para esse filho, atenção para esse filho, apoiar, ajudá-lo. Seja qual for a dificuldade que ele esteja enfrentando, o pai e a mãe devem estar sempre do lado dele, porque Deus está sempre do seu lado. Ele te abandonou alguma vez? Não. Então nós temos que ter no nosso coração o sentimento de Jesus, de não abandonar os nossos filhos, de não abandonar a nossa família, de não abandonar aquele que sofre. Ah, mas tem defeito demais, aquilo é um pau que nasceu torto, aquela desgraça eu não quero mais saber não, pastor, não vou mais evangelizar, não vou falar mais de Jesus. Deus não desistiu de você, porque você também nasceu torto segundo a carne, você também é um pau torto, que Deus, de glória em glória, está consertando aqui dentro, através da palavra da graça. Se Deus tem usado de misericórdia, de compaixão contigo, tenha compaixão também com o semelhante. Abençoado, isso é reino de Deus, isso é cristianismo. Não podemos viver um cristianismo da boca para fora, como também não podemos estar seguindo a um Jesus morto. O contexto aqui é vivermos para um Cristo vivo. E quando vivemos para um Cristo vivo, Ele nos ensina que tudo ao nosso derredor tem que começar a brilhar. Eu tenho que também viver no contexto da vida aquilo que eu falo, colocar em prática em nome de Jesus. Então a Bíblia, nessa primeira evidência, nos assegura, meu amado, que nós não podemos fazer da igreja, muita atenção, do templo, da obra de Deus, um velório, como muitas igrejas estão fazendo no dia de hoje. Atenção, pastores que estão me ouvindo, atenção, obreiros, atenção, você, ovelha do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer da casa de Deus, do templo, velório. Nesse momento, ou melhor, desde o início da semana, tem muitas igrejas que estão comemorando a morte de Jesus, fazendo do templo um velório. E você já percebeu que todo ano os crentes querem se segurar na alça do caixão? É um absurdo. A palavra do Senhor diz que Jesus está vivo pelo poder de Deus e o crente não. Temos que segurar na alça do caixão e carregar o defunto. E a palavra de Deus diz: não tem defunto, porque o nosso Cristo vive pelo poder de quem? De Deus. E tem igreja que não carrega o defunto uma vez por ano não, é de 15 em 15 dias. É uma vez por semana, a cada 3 meses, estão ali comemorando a morte de Jesus, através da chamada Santa Ceia. Em memória de Jesus, em memória do morto. Que morto? Eles cantam canções que dizem assim: o meu Jesus está vivo e derrotado jamais. Mas na prática não vive a experiência do que está cantando.
está vivo da boca para fora, mas na prática está ali, ó, vivendo o luto, o velório. Nós não podemos ser crianças na fé. E Deus nos exorta nessa manhã. Deus quer que o seu povo cresça espiritualmente, amadureça. Não podemos mais comemorar um luto que não existe. Não podemos mais comemorar um luto que não existe. Deus não quer mais isto para a nossa vida. É pessoas colocando coroa de espinho na cabeça. Quando chega a Semana Santa, a chamada Semana Santa, porque para mim todo dia é santo, mas para alguns religiosos, durante o ano só tem uma Semana Santa, o resto é semana amaldiçoada. Só tem uma semana que é boa, o resto é tudo amaldiçoada. Para mim todo dia é santo, porque todo dia o meu Deus é chefe dos céus e da terra. Todo dia. Então é gente querendo colocar coroa de espinho na cabeça. São outros querendo comer pãozinho em memória do morto. E tem outros querendo carregar o quê? Uma cruz. A cruz é símbolo de maldição, como está descrito lá em Gálatas. Abra a sua Bíblia no capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Olha só. A cruz é símbolo de maldição, e o Evangelho nos alerta acerca disso. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga graças a Deus. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então toda pessoa que for colocada em um madeiro se torna o quê? Maldito. É a pessoa que é maldita ou é a cruz que torna a pessoa maldita? A cruz. A cruz retrata sofrimento, dor. Ela servia no passado para penalizar os malfeitores. Lembra dos malfeitores que foram crucificados com Jesus? Então a cruz servia para isso. E Jesus, inocente, foi colocado no meio dos criminosos para ser crucificado também. E lá os malfeitores ficavam longas horas, e até um dia, 2, 3, até morrer. Não foi Jesus que inventou a cruz, foi o Império Romano. Foi o Império Romano que inventou a cruz, para punir com a morte na cruz os seus piores inimigos. Você já percebeu que aonde tem uma cruz, por trás dela está a morte? Quando passamos por um cemitério, o que é que vemos ali? Várias cruzes. E por trás de cada uma está o quê? A morte. É por isso que a cruz é símbolo de maldição. Há muito crente que diz: não, a cruz é algo sagrado, é o símbolo da vitória. O símbolo da vitória foi Cristo ter ressuscitado pelo poder de Deus. Porque se não fosse Deus, o seu poder para ressuscitar Cristo, ele estaria até hoje na cruz pendurado lá. Então não foi a cruz que fez o milagre, e sim o Deus em Jesus. É por isso que aqui não temos a tal da cruz, nem vazia e nem com Jesus. Porque tem igreja que diz que vazia é sinônimo de bênção, é cristianismo. Agora se colocasse Jesus, não, aí está errado. Seja ela vazia ou não, é símbolo de maldição do mesmo jeito. É por isso que aqui não tem a tal da cruz, e nem a tal da oração aos pés da cruz. Nós temos que orar diante do altar da graça de Deus. Amém. E quando a gente ora diante do altar da graça de Deus, aquele que é fiel, ele honra você. Amém. Porque é aquele que prometeu, diz lá na carta a Timóteo, que é fiel em suas palavras. Então, a nossa oração tem que estar diante do altar da graça, e nele crer
Porque quem fez a promessa é fiel. Tá claro isso? O que as igrejas estão fazendo aí, contando várias histórias, é um deboche em nome de Deus. Sim ou não? Sim. Olha Jesus na cruz e pense agora em tudo que ele sofreu. Ele apanhou, ele recebeu cusparada. Feche seus olhos, pessoal, e comece a pensar no sofrimento de Jesus. Ele sangrando, ele sofrendo, puxar a barba de Jesus. Vocês sabem o que é isso, pessoal? É sofrimento. E as pessoas do Nordeste que pensam que estão agradando a Deus estão em situação ainda pior. Os pagadores de promessa, com aquela caricatura ridícula do que elas jamais deveriam fazer, porque Jesus está vivo, porque Jesus fez por elas o que elas não poderiam fazer. Nós temos que aceitar a oferta de Jesus. E quantos aqui aceitam o sacrifício de Jesus? O que ele fez por mim e por você, não precisa você fazer de novo. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.